Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Voltaram com tudo? Com a vibe lá em cima? Mais 2 dias e é final de semana. Algumas pessoas têm o privilégio de emendar, né? Bom, para quem não vai emendar, mantenha a vibe lá em cima. Final de semana tá aí. Shimada está gravando de dia e de manhã. Oh, por que isso, Shimada? Porque a Shimada recebeu inspiração para fazer esse vídeo e Shimada está focada em à noite dormir. A noite foi feita para dormir. Shimada é uma senhora, precisa ter uma rotina bonitinha, certinha, né? Para cuidar da saúde. Então, desculpa os barulhos externos, tá bom? Não repara a bagunça, inclusive dos meus cabelos. Expressão típica de brasileiro, né? Não repara a bagunça. Às vezes nem tá bagunçado, mas é aos nossos olhos, né? Só sabe se tá bagunçado, se tá sujo, quem mora na casa. Interessante isso, né? Reflita a respeito. Muito bem. Antes de começar o tema do vídeo, continuem, por favor, enviando boas vibrações, boas energias para nossa querida comentarista oficial do canal, a Adriana. A Adriana estava internada por causa de pressão alta e ela teve um AVC. Eu estava preocupada com o sumiço dela, fiquei muito mais preocupada quando ela me avisou que estava internada. Aí eu fiquei ainda mais preocupada, porque a intuição é a intuição, né? Por mais que nós façamos nossas orações e pedimos por alguém, há algumas coisas, algumas situações que elas não podem ser mudadas. Às vezes, nós temos que passar por determinadas situações. Por pior que pareça, em casos de doença, nós sempre temos que levar em consideração que estar vivo é uma grande vitória, ainda mais depois de um AVC, né? É uma grande vitória estar vivo. A partir de agora, a Adriana vai ter que fazer fisioterapia, ela vai ter que redobrar os cuidados, ela vai se recuperar, se estabelecer, né? Ela perdeu um pouco da sensibilidade das pernas, braço, mão e da fala. Mas ela é forte, ela é muito mais forte do que ela imagina. Eu de certa forma, podia prever que determinadas emoções, quando elas são mantidas reprimidas, de alguma forma elas vão encontrar um meio de dar vazão para sair,
para ser exteriorizado. Eu toquei nessa tecla por muitas vezes seguidas. Mas a Adriana, ela vai se recuperar, ela vai ficar muito bem. Ela é muito determinada e perseverante quanto a ela mesma. Ela tem um amor próprio assim incrível. E nós vamos ajudá-la com as nossas melhores vibrações, né? Tudo vai ficar bem. Viu, Adriana? Você vai ficar bem. Você vai surpreender. Acredito que muito menos tempo do que foi previsto, tá bom? Você nunca esteve sozinha, estamos com você. Tá dentro. Desculpa. Eu fiz um teste antes de começar a gravar. O apitinho que andou saindo nos vídeos, até o último vídeo, mesmo com o arco desligado, apareceu o chiado, o apito. Eu não sei de onde que vem. Então, hoje eu tô com o arzinho ligado. No teste não apareceu nada. Se aparecer de novo, desculpa, mas eu não sei de onde vem esse chiado e também não vem do microfone, né? Não sei. Alguém me perguntou se eu sou mestra ou mentora. Embora o mago da magia tradicional seja o mestre, eu não estou aqui como maga, assim. Eu sou, mas não tô fazendo isso porque, eu sou maga, né? Tô aqui como chamada mesmo. Mentora, a pessoa usou o termo mentora reencarnada. Eu sempre vou achar estranho quando alguém se autoafirmar mentor, né? Dentro da espiritualidade. Quem é, não fala, tá? Foca naquele versículo que diz: pelo fruto conhecereis a árvore. Simples assim. Algumas atividades assim, algumas classificações, não se fala, é autoafirmação, né? Aquilo que a pessoa nós vemos pelas ações dela, pela postura, pelos frutos. Aqui, quem fala é a Shimada, simples assim. Um ser humano como qualquer outro, tá bem? Então vamos para o tema do vídeo, um tema inusitado. Não questionei por que esse tema, nós iremos descobrir ou durante o vídeo ou posteriormente. Mas ele sai bastante assim dos temas que eu costumo trazer aqui. O tema de hoje é o Brasil. O Brasil, esse país maravilhoso que eu amo tanto, tanto, tanto. Que dádiva nascer brasileira. Mas, Shimada, você tem os olhos puxados. Pois é. Mamãe era japonesa, mas papai era brasileiro e papai era descendente de índios. Olha que mistura, tudo a ver. Que mistura maravilhosa. Eu sou metade índio, metade japonesa.
Tem um brasileiro mais brasileiro que os índios? Os índios são os brasileiros originais, né? Pois é. E olha eu aqui. Deu isso. A mistura. Uma mistura linda. Aliás, lindo, lindo, lindo é essa miscigenação que existe aqui no Brasil. Eu tenho citado em muitos textos meus, artigos e vídeos também a expressão: o Brasil é a amostra grátis do planeta. Todas as etnias, todos os povos do mundo, de alguma forma, se encontram aqui no Brasil. No Brasil é possível nós termos uma ideia de como seria o planeta se não houvessem as divisões, se não houvessem as disputas de poder, a ambição, a ganância e essa boçalidade que divide Ocidente de Oriente, né? Embora Shimada fale muitas vezes sobre Ocidente e Oriente, o Brasil não é uma coisa nem outra. Ele está em cima do muro. Eu amo pessoas em cima do muro, né? Mas não, o Brasil é simplesmente Brasil. Ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é tudo. Tudo está aqui. Em todos os sentidos, o Brasil é um país fenomenal. Embora o conceito terceiro mundo tenha sido bem implantado do coletivo, isso não é um fato. Naturalmente, pela própria natureza, pela própria geografia, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo. A mentalidade do brasileiro aqui não é, né? Acreditando nesse conceito terceiro mundo. Nós não somos terceiro mundo, não. Nós somos algo especial no planeta. Embora nosso único problema aqui seja a corrupção política, que isso se reflete principalmente culminando na violência que nós vemos aqui no sentido da criminalidade, né? O brasileiro, a natureza do brasileiro é ser solidário e alegre. A criminalidade é uma das consequências da corrupção política. E não tem nada a ver com ser vítima da sociedade. Os direitos, eles são mal distribuídos, sim. Tudo isso é consequência da corrupção política. Mas o Brasil, geograficamente, como nação, e em relação ao seu povo, ele é surreal. E nessa que a Shimada fala de Ocidente e de Oriente, principalmente os brasileiros, eles precisam se atentar a alguns detalhes. Muitos estrangeiros estão ouvindo um chamado para vir para o Brasil.
Muitos estrangeiros acreditam que o grande despertar terá um ápice aqui no Brasil. Muitos estrangeiros vêm visitar o Brasil e acabam ficando. Consciente ou inconscientemente, muitas pessoas estão sentindo um chamado para vir para cá. Vocês já assistiram vídeos aqui no YouTube de estrangeiros falando o seu ponto de vista sobre o Brasil? Sabe o que eu acho impressionante? Certa vez eu até comentei sobre isso numa rede social, teve gente que não gostou, mas é um fato. Todo imigrante aqui no Brasil, ele não apenas deu uma grande contribuição, mas ele progrediu muito. Da mesma forma ocorre até os dias de hoje para quem decide vir para cá. A visão do imigrante, do estrangeiro, da nossa sociedade é completamente diferente de nós que vivemos aqui. E isso precisa ser desconstruído também. Essa visão distorcida do brasileiro. Não é porque vivemos aqui e sentimos na carne determinadas coisas. A questão é quantos véus estão diante dos nossos olhos que nos impossibilita enxergar a nossa realidade como é de fato. E esses véus, eles são colocados propositadamente. Há pequenos detalhes do nosso cotidiano que o estrangeiro percebe e fica impressionado e nós não valorizamos. É claro que a maioria dos brasileiros nunca visitou outro país, o que poderia ser muito benéfico, tá? Quando nós conhecemos outro país, a nossa visão do nosso próprio país muda. Da mesma forma que o estrangeiro, ele percebe que o próprio país deles possui determinadas falhas ao comparar com o Brasil, nós também da mesma forma. Nós poderíamos ver com maior clareza o quão privilegiados nós somos. Há muito, parece bobo, né? O brasileiro tem uma certa mania de grandeza, né? Há determinadas coisas que acha pouco e para um estrangeiro é muito, como por exemplo, nós temos distribuição gratuita de preservativos, tanto masculinos quanto femininos. Quem quer o seu preservativo pode ir em qualquer unidade de saúde pública e pegar quantos quiserem, não tem limite para a quantidade para pegar. Nós vamos numa lanchonete, no restaurante, numa pastelaria, nós temos molhos como ketchup, mostarda, maionese e outros tipos de molhos à vontade. Nós nos servimos, nós temos na mesa, nós temos no balcão, nós podemos pedir no balcão. Nós temos isso à vontade. Vocês sabiam que há lugares no mundo onde a pessoa tem que pagar a parte?
Ah, mas o valor está inserido no lanche que a gente pediu, tá? Não. É como se fosse uma cortesia, um brinde. Se você levar em consideração o valor que você paga em determinados lanches, como por exemplo um pastel ou um cachorro quente. Nós temos uma liberdade garantida pela Constituição que nem disso temos consciência. Por exemplo, há estrangeiros que eles, depois da primeira vez, eles continuam retornando aqui porque aqui eles dizem que se sentem eles mesmos. Isso é reflexo da liberdade que existe aqui. Alguns conceitos estão tão enraizados na mente do brasileiro que ele não tem noção da própria liberdade e, consequentemente, não fará bom uso da sua liberdade. Além de ser um cidadão realmente livre, é um povo extremamente criativo, mestre na arte do improviso. Imagine liberdade mais criatividade. Por causa de determinados conceitos que fazem parte da padronização e da manipulação, toda essa energia criativa é usada, por exemplo, para extorquir, enganar e praticar crimes. Quanto mais pobre o cidadão, mais criativo ele consegue ser, o que contradiz a sua situação financeira. A prova disso é no período da pandemia, quantos e quantos impossibilitados de trabalhar começaram o seu negócio próprio e hoje estão prosperando. O autoconhecimento faz muito sentido para o brasileiro. O brasileiro não tem noção do tipo de indivíduo que ele é. Imagine que, embora a expressão 100% negro seja assim de arrepiar, emociona, o brasileiro, ele não é simplesmente negro. Ele vem de uma mistura de ascendências africanas, europeias, orientais e indígenas, ou seja, praticamente todos os povos, etnias, culturas, tradições se encontram pacificamente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós não temos problemas com guerras, não existem conflitos em relação a tradições culturais, como vemos, por exemplo, assim, Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul, sabe? As divisões que nós temos são de regiões, o país é geograficamente um território muito grande, né? Então temos essas divisões regionais e mesmo assim, cada região possui uma vastidão de diferentes culturas e tradições. Onde você vê isso no mundo? É um povo tão incrível.
Não é legal que as pessoas de fora deem muito mais valor, admirem muito mais o nosso país, o nosso modo de vida, do que nós mesmos, entendem? E a partir do momento que nós não conseguimos ver o valor do nosso país, da nossa nação, do nosso povo, do nosso modo de vida, a liberdade no geral, isso reflete não apenas a falta de autoconhecimento, isso reflete o quão a padronização e a manipulação e o condicionamento estão conseguindo limitar todo o potencial do brasileiro. Para vocês terem ideia, meu filho mais novo, por exemplo, ele é neto de polonesa e alemão, com uma neta de japonês, né? O pai dele é filho de alemã com polonesa e a mãe é filha de uma japonesa com descendente de índio. Ele fez um exame de DNA, para procurar no mapa genético dele se há a predisposição genética a determinadas doenças. E esse exame, ele é bem abrangente, a ponto de, por exemplo, determinar traços ancestrais no DNA dele. E existe traços, uma porcentagem de sangue de povos que cruzaram o Estreito de Bering. A grande imigração, que embora digam que foi da Ásia para cá, né, eu acredito que foi o contrário. Isso não está em discussão, mas esse traço específico vem não só do lado da minha mãe, do lado do meu pai também. Além de traços europeus, asiáticos, há outros, inclusive uma pequenina porcentagem, mas há uma porcentagem de DNA negro. Quer dizer, no fundo, independente dessa mistura maravilhosa, todos os povos, todos os continentes, o mundo inteiro é um só no Brasil. É por isso que o Brasil ele não pode ser nem ocidental nem oriental. O Brasil é o típico exemplo do um. E aí, não tem como a Shimada dar uma alfinetada em determinadas crenças quando ela fala de espiritualidade, porque nós somos um país de paz. Mas temos muitas pessoas viciadas em conflito e guerra, em briga, em discussão. É reflexo da predominância do animal bípede, né? A partir do momento que uma religião persegue outra, o perseguidor contradiz a própria crença. Tem uma expressão aqui que diz que Deus é brasileiro e
Eu gosto muito dela porque Deus, papai, ele deve se agradar muito do povo brasileiro, exatamente por causa dessa reunião de povos. Você carrega no seu DNA todos os povos do mundo. É fascinante, né? E aí, existem outras questões que também chamam a atenção dos estrangeiros ao nosso país, né? O senhor da guerra americano, ele não pôde mais repetir a mesma tática de 1930 e também não teve como invadir o Brasil. Então, ele invadiu o nosso país vizinho e agora pretende matar 2 coelhos com uma cajadada só. Como? Usando o Brasil como escudo para ficar perturbando outros países. O poder da guerra americana, os senhores da guerra americanos, são pessoas que não têm um pingo de paz interior, né? Eles vivem arrumando conflitos e guerras com outras nações e ainda querem ficar bagunçando no quintal dos outros. Além de, por exemplo, se infiltrar através da corrupção política que existe em todos os países, e isso está totalmente desassociado ao povo que cada país tem, né? Vamos deixar claro isso. O povo é o povo, os políticos são uma espécie distinta. Então, através da corrupção política, o nosso país, ele é depredado, ele é devastado, ele não consegue se elevar para ser o que naturalmente deveria ser. Uma grande potência no mundo. Por causa da corrupção política, que não está interessada no progresso do país, muito menos do povo. Tanto é que um simples desfile de carnaval fez com que opositores do governo atual direcionassem todo o foco e energia para criticar uma escola de samba que homenageou um presidente, em vez de manter o foco no que realmente deveriam fazer. Os políticos brasileiros, eles pensam que eles fazem parte de alguma monarquia, né? Eles se esquecem que são funcionários públicos, eles são servidores do povo. Consequentemente, sendo corruptos, eles vão ser omissos, negligentes às necessidades do povo e tudo aquilo que deveriam fazer ao povo. Mas tirando essa parte, né, que limita o progresso do país, dessa gente, né, desde o pequeno até o grandão, sempre haverá aqueles que são apenas pedra de tropeço no caminho. Aqueles que existem apenas para impedir qualquer tipo de evolução, seja no cidadão comum, seja naqueles que querem ir além, os grandões, né? Enfim, um bom exemplo disso, por exemplo, é a privatização da nossa Sabesp. E quem é que ficou com a nossa Sabesp?
uma empresa de outro país. O Brasil é o maior reservatório de água potável do mundo, tanto é que há décadas atrás os ativistas já tinham uma previsão que o Brasil será o último país do planeta que irá sofrer com falta de água potável. Quando falta água no teu bairro, não é escassez de água, não. É por causa da administração do saneamento básico. A água, né, a terra, ela permite que a água flua livre, gratuita para nós e nós temos que pagar porque nós, na verdade, não pagamos a água, nós pagamos a sujeira que nós enviamos para a água, né? Só São Paulo possui uma riqueza de veios fluviais, uma bacia hidrográfica abaixo da cidade que é impressionante. Abaixo da cidade está totalmente cortada de veios hidrográficos. E nós sofremos com falta de água. Por que falta água? Não, porque existe seres humanos administrando o saneamento básico, né? Vocês viram o que aconteceram na Sicília? Aliás, né, no Brasil não há problema de terremoto e vulcão. Às vezes, por exemplo, em Minas e regiões assim que vão se aproximando dos países vizinhos, sentem reflexo de tremores que ocorrem lá nos países vizinhos. Mas o Brasil em si não tem problema com vulcão ativo ou terremoto. Por quê? Não há emendas, bordas, assim, limites de placas tectônicas debaixo do Brasil. O Brasil está localizado inteiramente bem no centro da placa sul-americana, de uma placa tectônica. E essa localização, ela está bem longe das bordas das placas. Isso quer dizer que, se houver algum tipo de tremor aqui no Brasil, será leve porque toda a placa está se movendo. Mas, sabe assim, por exemplo, não há o risco do Brasil se partir no meio. É tipo isso. Estão havendo tornados, ciclones lá no sul do país, por uma eventualidade dos ciclones extratropicais, né? Algo relacionado com os polos e também a grande contribuição humana que é a poluição. Mas nós não temos catástrofes naturais como nós vemos em outros países. Desabamento de terra é comum aqui? É, claro. Por quê? Porque, infelizmente, nós vemos moradias em áreas de risco. E mesmo a defesa pública, né, a defesa civil, sabendo que essas áreas onde residências são levantadas são áreas de risco, eles não intervêm nisso, né? Encostas são encostas, ainda mais num país tropical, mas isso não seria necessariamente uma catástrofe natural.
passa a ser uma catástrofe natural quando a chuva, a terra se comportam como se comportam naturalmente, né? No geral, em qualquer parte do planeta, o ser humano, ele não consegue viver em harmonia com a natureza, né? Então, embora exista esse conceito de que a Amazônia é o pulmão do planeta, e não, né? O pulmão do planeta são os oceanos, quer dizer, acabou um feriado prolongado, muita gente estava na praia. Espero que pelo menos os inscritos aqui do canal tenham tido cuidado de manter as praias limpas, porque todo o oxigênio do planeta vem do oceano, que está totalmente sendo poluído. E é progressivo, né? Há décadas o oceano está sendo poluído assim com, enfim. Ai. O nosso oxigênio, ele vem totalmente dos oceanos. O que florestas como a Amazônia fazem é reciclar o ar, principalmente esse que o próprio ser humano produz, que é o dióxido de carbono. Enquanto o oceano ele está produzindo oxigênio para o planeta, a região amazônica ela acaba absorvendo a maior parte desse oxigênio quando ela recicla o ar, né? Se não fosse a região amazônica, nós seríamos um planeta completamente poluído. E levando-se em consideração que a poluição ela é levada pelo vento, né? Então, se a Amazônia é chamada de pulmão do mundo, né? Que não é verdade, ele é o reciclador de ar do mundo, o umidificador do planeta, vamos dizer assim, o umidificador natural. O Brasil é o coração do mundo. O Brasil é o coração do mundo, onde todos os povos se encontram. Por muitos e muitos anos disseram para o povo brasileiro que o brasileiro é um povo sem identidade. Ledo engano. Embora a história nos mostre que houve um líder político psicopata que tentava criar uma etnia, uma raça pura, sem mistura, né? Achando que isso é alguma vantagem. A vantagem é fazer parte de um povo que possui todas as culturas, todas as etnias, todas as crenças, todas as tradições. Nessa mistura toda se criou um. Imagine quanto conhecimento, quanta cultura, quanta sabedoria foi introduzida no DNA brasileiro. Imagina. Que tipo de indivíduo nós teremos? Se cada um é único, o brasileiro em si, como povo,
é muito único mesmo. Não tem como imitar, não tem como copiar, não tem como igualar, porque é do DNA até o modo de vida. Se tudo é de dentro para fora, imagina o que o brasileiro pode manifestar. O brasileiro, melhor do que ninguém, mais do que ninguém, deve fazer o autoconhecimento para perceber o próprio potencial, a própria riqueza que está dentro de si e o quanto pode contribuir para o mundo, não é apenas para o próprio país. O povo brasileiro é como uma biblioteca ambulante viva, de carne e osso, que guarda conhecimento, tradição, cultura, crença de todos os povos. E não se engane com esse muro feito de todas as omissões da nossa política, tá? Ah, falta medicação na UBS. Isso não altera o valor do nosso povo, sabe? Não confundam questões políticas de corruptos cujos olhos estão voltados nas próprias ambições com a qualidade especial e única do povo brasileiro. O povo brasileiro é algo à parte. Tá faltando a medicação, tá faltando segurança, tá faltando melhorias na educação. Isso é uma questão política. O povo, ele reclama e cobra em cima desses fatores porque ele merece mais do que estão promovendo. A administração do país é de péssima qualidade, vamos falar a verdade, né? Porque se o foco fosse mesmo o povo brasileiro, todos nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor. Quanto tempo faz que estão debatendo sobre a jornada à escala 6x1? Como assim, né? Tanto tempo para discutir algo que consome o tempo do brasileiro, que é o trabalho. O tanto que o brasileiro trabalha não corresponde ao que ele ganha. O que ele ganha não é justo. Aí quando tem que decidir algum direito trabalhista para ser concedido ao povo, são meses de discussão, de falação. E nos discursos, sabe que nós vemos, nas entrelinhas, a intenção de opostos em confronto. Ninguém está atuando pelo povo, não. É pelo próprio bolso, né? Nós temos que aprender a ignorar esse tipo de coisa, não no sentido de nos esquecermos da nossa obrigação como cidadãos. Não é isso. O autoconhecimento, a consciência plena, a paz interior, não é fugir da realidade de fato. É começar a encará-la e reagir a ela de um modo diferente. Voltado para a paz, para o amor,
porque um ser humano deveria ser tratado como um ser humano, né? Isso quer dizer que a nacionalidade, a identidade do povo brasileiro é exatamente essa, humana. Ele não é ocidente nem oriental. Ele não é nem esquerda nem direita. Não é preto nem branco, nem vermelho e amarelo. Ele é humano. E política e religião aqui tenta podar, limitar, anular o que o brasileiro tem de tão precioso, que é a humanidade. O brasileiro representa muito bem a espécie humana. Em resumo, é isso. Tá na hora de acordar, gente. Tá na hora de acordar para a preciosidade que é o povo brasileiro, que é cada cidadão, que é cada indivíduo. Nós temos a dádiva de vivermos como quisermos. Esse feriado prolongado, aqui na Rua de Baixo, teve bloquinho de carnaval, os barzinhos, até em residências assim, houve festa, houve churrasco, aquele som alto, e isso vira noite, e tá tudo bem. Todo mundo vivendo em alegria, se divertindo, usufruindo da sua liberdade. Em quantos e quantos países isso não é permitido? Eu falo muito da vida tranquila no Japão, e ainda assim, apesar de tudo de bom que eu vi no Japão, principalmente relacionado à segurança, à ordem, à limpeza, à educação, ainda assim, no Brasil não é assim porque falta vontade, né? Porque na questão do comportamento, do sentir, das emoções, de coração, o brasileiro é superior a qualquer povo. Se o brasileiro ele fosse se alguns costumes dos japoneses fossem inseridos nos costumes brasileiros, acho que o brasileiro seria perfeito. É, porque ainda tem gente que come um pacote de bolacha caminhando pela rua e simplesmente solta o pacote de bolacha na rua. Não sabe usar uma lixeira, né? A nossa educação universitária, né, estudantil, ela tem muito que melhorar, sim, para acompanhar o potencial da mente do brasileiro. Mas a educação relacionada a boas maneiras também tem que evoluir bastante, né? Deixar a síndrome de vira-lata, parar de achar que somos um país pobre também. Porque como assim os estrangeiros eles conseguem ver com outros olhos o país onde nascemos, onde vivemos? Por que nós temos tanto para reclamar? Aí culpa Deus, culpa a vida. Você não lembra em quem você votou? Se alguma coisa tá ruim, vai cobrar daquele cidadão que você votou, que é funcionário público, e a função dele é servir o povo. Reclama para ele. Mas não diz que é a vida, não diz que é Deus. Existe
um trabalho intenso do poder oculto para limitar o potencial brasileiro, né? Até o nosso hino nacional é algo assim, além de ser pura poesia, é pura verdade. Nós temos que começar a condizer com o nosso hino nacional. Porque uma coisa é fato, né? No dia a dia há a prova disso. Somos gigantes pela própria natureza. A nossa natureza é ser grande. O nosso braço é forte, gente trabalhadora. Nós precisamos dar um salto quântico, sim, nós podemos. Porque quando é dito que as respostas estão dentro, o povo brasileiro pode levar isso de modo literal, está mesmo. Se basta lembrar, o brasileiro pode fazer isso. A memória ancestral, o conhecimento ancestral que o brasileiro possui, não é à toa que há tantas religiões no Brasil, né? O brasileiro é um povo de fé. Só cuidado com aquilo que padroniza, né? A fé não é algo padronizável. Não é algo que se cria um limite. A fé do brasileiro vai muito além daquilo que ensinam para o brasileiro. Tanto é que o brasileiro nem precisa de templos. Na verdade, o brasileiro não precisa de religião, né? Porque quantas e quantas vezes a tua oração atendida, ela não foi feita dentro de um templo. Não é? Eu não sei realmente porque eu tive que vir trazer esse tema. Mas uma coisa eu sei. Tá na hora do povo brasileiro começar a enxergar o próprio valor. Algo grande, inusitado, vai elevar o Brasil ao mundo. Se o Brasil está na boca do mundo, algo grande vai elevar o Brasil. E é positivo, tá? Para de esperar apocalipse, desgraça, por favor. Não é porque a maioria das pessoas, dos canais, dos espiritualistas, ficam falando de desgraça que você é obrigado a procurar desgraça para você se apegar, porque alguém diz que há desgraça a caminho. Não, não há não. Para este país aqui, não. Dê valor para o teu lugar, aonde você está. Dê valor para a pessoa que você é, para a sua nacionalidade, onde você nasceu. Não se esqueça das suas origens, da sua raiz, de onde você veio. Nunca se esqueça de onde você veio, de onde você saiu. De onde você saiu é que está a tua base. Autoconhecimento, autovalorização. Acorda, Brasil.
Está vindo algo muito bom para a nossa nação. Nós temos que nos preparar para estarmos adequados à grandeza do nosso país. Nosso país é grande porque o povo é grande. Não se faz uma nação sem o povo. Desconstrói esse padrão, esse condicionamento que foi imposto, que faz com que acreditemos que somos tão pequenos. Não somos, não. Somos gigantes pela própria natureza. Tá bem? Então tá. Espero que tenha feito sentido para vocês. Para mim fez, claro, porque essa é a minha visão desde sempre, né? Como eu já disse, eu nasci num bairro onde havia várias etnias, várias mesmo. E nós convivíamos com todas elas. Eu tive a honra de aprender e experimentar de culturas diferentes no meu bairro. E isso é apenas uma amostra, uma pequena amostra do que é o país inteiro. Então, acho que está na hora de começar a mudar o modo como uns enxergam os outros, a importância de cada um de nós, que torna o nosso país tão especial. Então tá, até o próximo vídeo. Beijos na alma.